Louvado e adorado é Jesus. Como é bom poder estar aqui para falar contigo a respeito do Criador, a respeito de uma palavra que Ele colocou ao meu coração. Que saudade que eu estava de chegar aqui e deixar uma palavra para você e para mim. Mas que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo grandemente. É na presença de Deus que eu deixo a paz de Cristo, que eu desejo que a sua semana seja uma semana de vitória, uma semana de renovo, uma semana de glória, uma semana onde você verá o livramento, a provisão e a proteção do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, porque em tudo Ele sempre sabe o que faz. Deus, Ele nunca perde o controle de nada. Por isso eu quero te incentivar a chamar pelo nome dEle, a declarar o quanto, louvado seja Deus, você é dependente dessa glória, desse poder, dessa misericórdia, do perdão de Cristo, da presença de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus de vida e de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é para agitar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Oh, aleluia. É o meu Deus e é o teu Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que vive, o Deus que reina, o Deus que a Bíblia vem dizer que está entronizado, aleluia, entre os querubins. E os querubins a todo tempo louvam e adoram, declarando que Ele é santo, que Ele vive. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Porque em tudo, aleluia, Ele pode todas as coisas. Ele não deixa você sozinho. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem dizer lá no Salmo de número 9, no versículo de número 10, que aquele que confia no Senhor pode esperar nele e que não será abandonado. Deus veio dizer, aleluia, que Ele não te abandona em nenhum momento. Oh, aleluia. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a sua história hoje aqui. Escute, aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Quando Deus quer fazer, oh aleluia, não tem quem possa impedir, não tem quem possa parar. É por isso que a Bíblia vem dizer, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Grande é o Senhor, aleluia, que não precisa da permissão de Senhor ninguém para cumprir na minha vida e nem na tua, porque Ele é Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis na sua vida, na minha casa e na sua casa. E é por isso que eu estou aqui para louvar e adorar e agradecer ao Rei dos Reis pela minha vida, pela sua vida, pela nossa história, porque Ele quer ser glorificado por intermédio da minha vida e da sua. E eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus, que pode todas as coisas, que vive e que reina para todo sempre. Eu quero glorificar a Deus porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E em tudo Ele é fiel para fazer o infinitamente mais. Tudo Ele pode, tudo Ele faz. Ele é o nosso Deus. Ele é Deus santo, Ele é Deus tremendo, é Deus poderoso. E a Bíblia vem dizer que tudo é para o louvor da glória do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus porque Ele cuida de mim. E Ele cuida de você com cuidado especial, sobrenatural, inefável. Um cuidado de pai, um cuidado de amigo, louvado seja Deus. Um cuidado de dono. Sabe quando você tem algo que você gosta muito e você cuida para que aquilo dure,
para que aquilo perdure, para que você não perca. Sabe quando você gosta tanto de algo, né? Tem pessoas que se identificam e não é nem um apego, não é nem uma adoração, não é nem o fato de você estar endeusando aquele objeto ou aquela determinada roupa, mas você tem um cuidado. Você tem um cuidado a mais porque você gosta. Você tem um cuidado a mais porque você, louvado seja Deus, quer que aquilo dure. Eu trouxe aqui uma roupa porque é algo que eu sei que o Espírito Santo ele sempre tenta trazer algo do nosso cotidiano para que a gente venha entender de fato o que ele está querendo falar comigo e contigo. E quando nós gostamos muito de algo, nós nos preocupamos, nós cuidamos, nós zelamos, nós queremos que aquilo fique conservado, porque nós queremos ter perto de nós, nós queremos poder, louvado seja Deus, ter por muito tempo. E eu gostaria de que você imaginasse esse cuidado que você tem com esse algo que você tanto gosta, que você sabe que você precisa cuidar para que tenha uma vida útil maior e melhor. Não é nada comparado ao cuidado que Deus ele tem comigo e contigo, porque eu e você somos falhos, eu e você somos limitados, mas Deus ele não é. Quantas das vezes eu já tive cuidado com coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que em determinado momento, mesmo eu tendo cuidado, acabou. Mesmo eu tendo cuidado, se esvaiu. Mesmo eu tendo cuidado, o tempo passou e estragou. Mas nas mãos de Deus, o cuidado que Ele tem comigo e contigo é diferenciado. É um cuidado que quando nós estamos na mão do Todo-Poderoso, Ele cuida com zelo, aleluia, sobrenatural. É o cuidado, aleluia, de dono. E Deus veio dizer que Ele é o teu dono. Deus ele veio dizer, louvado seja Deus, que você tem um dono. Sabe, louvado seja Cristo, existem várias coisas no mundo e todas elas, alguém é responsável. Alguém responde por aquilo. Louvado seja Deus, e na minha vida e na sua não é diferente. Deus ele responde por você, Deus ele é o teu dono. E eu quero glorificar a Deus, porque Ele vive em mim e Ele vive em ti. E Ele faz com que essa palavra se cumpra na minha e na sua vida. Eu quero deixar uma palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 2. Nós vamos ler e fazer menção dessa palavra como apóstolo e aplicar ela na nossa vida, declarando que em tudo Deus ele sabe, que em tudo Deus ele entende o que nós precisamos ouvir. Muitas das vezes eu sei que eu posso chegar aqui com uma palavra que talvez não seja o que de fato você estaria querendo, mas eu sei que é de fato o que Deus ele tem para entregar, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Por isso, louvado seja Deus, receba a palavra de Cristo, ainda que não seja o que você estava esperando, ainda que não seja a resposta que muitas das vezes você tanto queria, mas às vezes é uma orientação do trono da glória de Deus para a sua vida. E Deus vem falar que Ele te ama tanto, que Ele conhece você, que Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe daquilo que você mais precisa. E Ele sempre responde, baseado no olhar de dono, baseado no olhar de pai. Louvado seja Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 2, nós vamos começar a ler. Louvado seja Deus, versículo de número 3, que diz assim: E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedestes com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da apropriação, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetualmente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao
Buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedros faias, algumins de Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser muito grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado e 20.000 coros de cevada e 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeites. Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio e de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abi, filho de uma mulher, louvado seja Deus, da tribo de Dan, cujo pai foi de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeiras e em púrpura, e em pano fino, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril, e para todas as engenhosas invenções. Louvado seja Deus. Qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os servos o trigo, a cevada, louvado seja Deus, o azeite e o vinho de que falou. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra está escrita no livro de Crônicas, no capítulo de número 2. Mas nós vamos ver lá no livro de Reis, louvado seja Deus, no segundo livro, falar um pouco sobre a trajetória, sobre a unção derramada na vida de Salomão. Mas quando Deus ele me mostrou essa palavra, Deus ele falou comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algo sobrenatural aqui nesse contexto, que eu quero compartilhar com você, para aumentar e edificar a sua fé. Nos diz a palavra do Senhor Jesus no capítulo número 2, no verso de número 1, eu vou ler. Nós começamos a ler a partir do verso de número 3 e eu vou ler o versículo 1 que diz assim: e determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E eu gostaria que você repetisse essa palavra, porque Deus, louvado seja Cristo, Ele quer falar contigo e disse assim: e determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reinado. E Deus está dizendo que o primeiro passo de tudo é você determinar. O primeiro passo de tudo é você declarar, confiar e dizer: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conseguir, eu vou me esforçar. A palavra começa dizendo aqui que Salomão ele determinou. E quem sabe você está precisando determinar algo aí no teu cenário, no teu contexto, na tua história. E o Deus, aleluia, que te conhece, Ele sabe. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da grandiosidade daquilo que por muitas das vezes você até pensa, você até quer. Mas por algum motivo, aleluia, você começa a imaginar como será. Eu gostaria de que você imaginasse que Salomão, ele pede ajuda ao rei, louvado seja Deus, de uma região chamada Tiro. Porque a Bíblia vem dizer que o que Salomão quer fazer é algo grandioso, é algo jamais visto. Louvado seja Deus. E a Bíblia me diz, e diz para você, que Salomão, ele pede ajuda ao rei de Tiro, mas ele não pede qualquer ajuda. Nós vamos ver que Salomão, ele especificou como ele queria. Salomão, ele deu riqueza de detalhes do que ele precisava
e de como ele precisava. E você sabia que é necessário eu e você especificarmos para o céu o que nós queremos? Aquilo que nós, aleluia, almejamos, aquilo que nós sonhamos? Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que o rei de Tiro, ele já tinha ajudado Davi em certa feita, o pai de Salomão, quando Davi construiu o seu palácio. Então, se Salomão tivesse mandado um recado, louvado seja Deus, eu tenho certeza que o rei de Tiro, ele entenderia o que ele precisaria mandar. Mas quando Salomão, ele especifica com riqueza de detalhes o que ele estava querendo, o rei de Tiro não tem dúvida. O rei de Tiro realmente consegue entender aquilo que Salomão está precisando e está querendo. E Deus está querendo dizer para mim, para você, determina. O primeiro passo é você determinar, o segundo passo é você me esclarecer de fato. Porque muitas das vezes, irmão, eu e você queremos as coisas, mas nós não sabemos nem especificar, nós não sabemos nem explicar. Nós nem de fato sabemos direito o que nós queremos. Eu tenho certeza que você conhece alguém que por algum determinado momento já ficou em dúvida de alguma coisa, em dúvida de como proceder, de como fazer, em dúvida do que estudar, do que é que quer ser. E Deus está dizendo para mim e para você, determina, me explica, expõe, declara como você quer. A Bíblia diz diz assim, e Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo, como procedestes com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Louvado seja Deus. E ele começa a dizer como ele quer, né? Ele diz assim, louvado seja Deus. Manda-me, pois, agora um homem sábio, versículo de número 7, para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar alburio juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. É necessário você explicar. É necessário você dizer para os céus como, aleluia, que você quer. É claro que o céu só vai fazer se estiver de acordo, se estiver alinhado com o propósito de Deus para com a sua vida. A Bíblia vem dizer que Salomão, ele determinou, mas ele não determinou algo de si mesmo por si. Ele determinou algo, louvado seja Deus, de Deus, que estava plantado no coração dele. E Deus está dizendo, começa a determinar aquilo que eu plantei no teu coração. Começa a profetizar, louvado seja Deus. Começa a declarar. Salomão determinou que ele iria construir uma casa. E aqui eu quero abrir um parêntese. Porque o que Salomão estava pretendendo construir era algo grande, não era algo pequeno. E Salomão precisava de ajuda. E quem sabe você está dizendo aí, mas como que eu vou proceder? O que eu penso em fazer, o que eu penso em realizar é muito grande. Eu não conseguiria sozinho. E Deus está dizendo, justamente sozinho não, mas comigo você consegue. Justamente sozinho você não iria muito longe, mas comigo você consegue. Eu gostaria de ir em Gênesis, onde a palavra diz, louvado seja Deus, que Noé passou cerca de 200 anos construindo a arca. Será que você pode imaginar, louvado seja Deus, o que há 200 anos construindo um barco? Louvado seja Deus, é claro que ele não tinha as ferramentas que existem hoje. Ele não tinha, louvado seja Deus, a tecnologia, a energia, foi tudo na mão. Mas demorou, porque era algo grandioso. Mas Noé, ele contava com a ajuda de Deus, ele contava com as orientações do céu, ele contava com a ajuda da sua família. E a Bíblia vem dizer que então Salomão, ele pede ajuda. Ele pede ajuda porque ele sabia que ele precisava de algo que ali na região onde ele estava não tinha. Louvado seja Deus. E quem sabe você precisa de algo que aí onde você está não tem. E sabe onde você vai encontrar? No céu. A Bíblia diz que Deus é o Deus do ouro. Ele é o Deus do dono do ouro e da prata. Quem sabe você está pensando, como eu vou conseguir? E Deus está dizendo, pede a minha ajuda. Louvado seja Deus, que eu enviarei reforço. A Bíblia nos diz que Salomão, ele pretendia fazer algo grandioso.
porque ele queria dar o melhor para Deus, não que Deus coubesse ali, porque a Bíblia vem dizer que a glória do Senhor não cabe em casas feitas por mão de mãos humanas. E diz assim que Salomão diz: louvado seja Deus, e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Versículo de número 5, e vamos ler o 6 agora, que diz assim: porém quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? O que Salomão estava querendo fazer ali, realizar, era algo para glorificar o nome santo do Senhor Jesus, para oferecer sacrifícios de louvor, ofertas. E a Bíblia diz que então ele intenta no seu coração fazer algo grandioso. E eu quero declarar: louvado seja Deus, que tudo quanto você pensar em fazer que for grande, os céus ele está para te ajudar, os céus está para te fortalecer, para te dar a direção, para trazer, louvado seja Deus, alguém. A Bíblia vem dizer que então Salomão ele manda um recado, aleluia, para o rei de Tiro. Ele pede uma ajuda, ele diz: olha, eu estou precisando construir um palácio para o meu Deus, mas eu não tenho aqui a madeira que eu preciso. Eu não tenho um profissional que entenda de talhar madeira. Eu não tenho um profissional que entenda de técnicas, louvado seja Deus, de artesão com ouro, com prata, com púrpura. Eu preciso de alguém. Eu sei que aí no seu território tem. Eu sei que aí, louvado seja Deus, tem alguém que entende dessas técnicas. Eu sei que aí tem alguém que entende, louvado seja Deus, como realizar. E Deus está dizendo que a ajuda que você precisa, Ele sabe onde está. E Ele manda vir até você, louvado seja Deus. A ajuda que você precisa, Deus, Ele sabe. Ele sabe onde está. A ajuda que Salomão precisava estava na região de Tiro, louvado seja Deus. Era alguém especial, era alguém que entendia. E Deus está dizendo para mim e para você que Ele é o Deus que Ele manda ajuda assim. Continue tendo fé, continue determinando, continue declarando que você vai conseguir, que Deus vai enviar ajuda, que Deus vai enviar o socorro. E diz a Bíblia assim: louvado seja Deus, agora pois envia o homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. E logo eu venho entender que este homem tem uma descendência com o rei. Por quê? Porque é o mesmo nome, louvado seja Deus, louvado seja Cristo do rei. E diz assim: Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai era homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira e em púrpura, e em pano azul e em linho fino e em carmesim. E eu venho entender que Deus ele enviou a ajuda que Salomão precisava muito mais do que o que Salomão tinha pedido, muito mais do que o que Salomão tinha explicado. Porque quando eu e você explicamos para os céus aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que o nosso coração deseja, Deus ele consegue compreender até onde, aleluia, você quer. E Deus diz assim: enviarei um pouco mais, para ele saber, para ela saber que eu tenho me agradado do desejo do coração dela, que eu tenho me agradado do desejo do coração dele. Eu fico imaginando, louvado seja Deus, Deus olhando do céu e pensando: eu vou enviar, mas eu não vou enviar apenas alguém com as especificações que você pediu, Salomão. Eu vou enviar alguém com muito mais talento. Eu vou enviar alguém para te ajudar com muito mais sabedoria do que aquilo que você pediu. E eu creio que você está entendendo aquilo que os céus estão falando com você neste dia. Deus é o Deus que Ele envia ajuda, Ele sempre envia um socorro. Quem sabe você tem olhado para a sua situação e quem sabe você tem pensado que aquilo que você almeja, que aquilo que você quer é muito grande, que você não teria como chegar lá sozinho, que você não teria como construir sozinho. E Deus está dizendo: pega o exemplo de Salomão. Salomão ele pediu ajuda e ele conseguiu. Salomão ele não teria conseguido sozinho, não. Era muita coisa. Tinha coisas que Salomão não sabia.
mas ele pediu ajuda a alguém que ele sabia que tinha algo para fornecer. A Bíblia diz que além de pedir a alguém que soubesse fazer tudo aquilo, ele diz: manda também madeiras. Manda também madeiras do cedro, porque eu sei que aí na sua região tem gente que sabe cortar, tem gente que sabe como manusear. E se você continuar lendo, louvado seja Deus, você vai ver que esta carga, que esta madeira, ela vem de jangada, louvado seja Deus. E no meio do caminho ela não se perde, ela não naufraga. Porque quando Deus ele tem, aleluia, o controle, aquilo que passa no meu e no seu coração, que agrada a Deus, Deus ele realiza. Eu gostaria de glorificar a Deus, porque ainda que nossos olhos humanos venham a olhar, venham a pensar que é muito grande, que é muito para nós, Deus ele está dizendo: eu sou contigo, pede a minha ajuda. Eu te enviarei, aleluia, alguém para te ajudar. Eu enviarei um Irão Abi, assim como eu enviei para Salomão. Louvado seja Deus. E você verá que tudo aquilo que você tem colocado diante de mim, toda a construção, eu sou Deus que posso realizar. E o que Deus veio falar contigo exclusivamente hoje foi: ainda que pareça ser grande, ainda que pareça impossível o teu sonho, ainda que pareça, louvado seja Deus, que é algo sobrenatural, ainda que pareça que você não tem nem recursos. Qual era o recurso que Salomão tinha? Ali naquela região, ele não tinha os recursos que ele precisava para construir o palácio. Mas ele pediu ajuda. E no momento que ele pediu ajuda, a ajuda veio muito mais do que o que ele tinha pedido. Continua pedindo a ajuda do céu, continua determinando, continua crendo, confiando. Faça a sua parte, espere, pois, no Senhor. E Ele realizará o desejo do teu coração. A Bíblia vem dizer que o rei de Tiro, ele enviou Irão Abi, homem que, além de saber tudo aquilo que Salomão ele tinha pedido, e diz assim, no versículo, louvado seja Deus, de número 14, parte B, diz assim: e é hábil para toda obra de buril e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os seus sábios e os sábios do teu reinado, Salomão. Qualquer coisa que lhes propuser. Salomão, ele limitou até onde ele queria, mas Deus enviou alguém que ia muito mais além daquilo que ele pediu, pensou, imaginou. Porque assim está escrito lá no livro de Isaías, que aquilo que não chegou ao coração do homem, aquilo que não chegou na mente, aquilo que eu e você não somos capazes de imaginar, é o que Deus ele tem para fazer na minha e na sua vida. Se você tem um sonho, se você acredita que você sozinho não conseguiria, pede ajuda ao Rei dos Reis. Pede para Ele enviar alguém que te dê um suporte, que possa te dar uma orientação, um apoio. E Deus, com certeza, Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai enviar a resposta na causa. E você vai poder construir, você vai poder edificar, você vai poder ver de pé o projeto. A Bíblia nos diz que o templo foi construído e ficou lindo, com todas aquelas especiarias, com todas aquelas coisas que não se encontrava em Jerusalém. A Bíblia diz para mim e diz para você que o templo foi construído com coisas que não tinha em Jerusalém. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que você pode entender? Que muitas das vezes aquilo que você precisa pode não estar no cenário onde você está introduzido ou inserido. Mas quando você clama ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Ele faz vir até você aquilo que você precisa para cumprir o teu sonho, para cumprir uma promessa. A Bíblia diz que Deus ele tinha feito uma promessa para Davi, que não seria Davi que construiria o templo, mas que seria Salomão. E eu acho lindo que, mesmo com toda a dificuldade,
mesmo não tendo a matéria-prima que ele precisava para construir o templo não ficou sem ser construído. E o que Deus ele quer dizer para você? Que aquilo que ele colocou no seu coração não vai ficar sem se realizar, porque ele mesmo envia ajuda. E é uma ajuda que eu e você não podemos imaginar. Eu fico imaginando Salomão pensando: como eu vou construir um templo para o Senhor? Eu sei quem pode me ajudar. Porque no tempo do meu pai, ele pediu ajuda ao rei de Tiro e ele enviou madeira, então eu vou pedir ajuda também. E Deus ele está dizendo: continua pedindo a minha ajuda. Continua determinando como Salomão determinou: eu vou construir o templo. E você vai ver que no tempo certo, a construção ficará de pé. Eu louvo a Deus por esta palavra. Eu quero orar contigo e eu quero apresentar aquilo que parece que é difícil, aquilo que parece que é um sonho bem distante, que você talvez não tenha nem recursos, que você talvez não tenha quem te ajude, mas Deus está dizendo: eu sou o ajudador de Israel. Eu sou aquele que não te abandona. Eu sou aquele que você pode pedir no meu altar e especificar com riqueza de detalhes aquilo que você quer. Deus está mandando dizer aqui para alguém: oh, aleluia. Fala até a cor. Entre nos detalhes, de uma forma sobrenatural. Me explique. Deus, eu quero carro, quero uma casa. Louvado seja Deus, eu quero um esposo, uma esposa. Eu quero, Deus, aleluia, um trabalho, mas eu quero assim. Meu Deus, aleluia, eu quero que seja de tal forma. E Deus, ele concederá o desejo do teu coração. Porque por muitas das vezes, eu e você achamos que será difícil. E nós nos conformamos. E nós olhamos para a situação e pensamos: eu não vou determinar, eu não vou pedir ajuda porque eu sei que eu não vou conseguir. Deus está dizendo: você consegue sim. Determina, pede a minha ajuda que eu enviarei socorro, eu enviarei um sinal, eu enviarei uma resposta. Só não desista, determine. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque sabemos que assim como o Senhor foi com Salomão, o Senhor é conosco. Sabemos, Deus, aleluia, que em tudo, meu Pai, aleluia, o Senhor pode todas as coisas. Obrigada, Deus, porque aquilo que o Senhor colocou no nosso coração não parte apenas de nós, mas é um projeto do Senhor. Por isso toma conta, Jesus, por isso nos ajuda. Envia um Abi para nos ajudar. Meu Deus, envia o socorro. Envie, meu Deus, a matéria-prima de que nós precisamos. A palavra vem dizer que Salomão, ele não tinha madeira, ele não tinha, aleluia, o profissional que precisava para esculpir, para deixar, louvado seja Deus, o templo do Senhor, aleluia, perfeito. Mas ele buscou ajuda. Nos ensine a buscar ajuda diante do teu altar, a explicar para o Senhor com riqueza de detalhe aquilo que nós queremos. E pedir para que seja feita a tua vontade, Jesus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, assim nós te agradecemos, crendo que o Senhor é um Deus que ouve, crendo que o Senhor é um Deus que traz, crendo que o Senhor é um Deus que faz. E ainda, meu Deus, que o projeto seja grandioso. Ainda, meu Deus, que leve anos. Ainda, meu Deus, que nós não tenhamos aquilo que nós precisamos nas nossas mãos. Nós cremos que o Senhor trará. Nós cremos, meu Deus, aleluia, que pode o tempo passar, mas o projeto, meu Deus, aleluia, concretizado será. Pelo poder da tua palavra, nós oramos, bendizemos e agradecemos. Se você tem sentido o Pai, o Filho e o Espírito Santo falar contigo por intermédio deste canal, compartilhe o vídeo para que assim outras vidas possam receber a palavra do Senhor Jesus. Deixa teu like aí, o legalzinho para cima, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova. E possa também ali, louvado seja Deus, compartilhar com outras pessoas. Louvado seja Cristo pela sua vida. Eu deixo a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, essa última semana foi uma semana bastante corrida.
Por esse motivo eu não consegui vir aqui trazer uma palavra do céu para o seu coração. Mas tenha certeza que eu estava em oração. Tenha certeza que eu estava sempre apresentando a sua vida. Você que é inscrito, você que tem deixado o teu like, você que tem feito parte aí dessa família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo. Tome posse dessa palavra. Está lá escrito no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 2, que vem dizer que Salomão ele determina fazer algo bem difícil. Ele determina fazer algo, louvado seja Deus, grandioso. E ele não tinha recursos. Mas a Bíblia vem dizer que o recurso veio do céu. E Deus vem dizer para você que quando você acha que não tem recurso, Ele traz o recurso. Quando você acha que você não tem com quem contar, Ele sempre traz alguém. Aí a Bíblia vem dizer que depois de tudo aquilo, Salomão, ele envia para aquele povo trigo, ele envia vinho. E o que eu aprendo com isso é que eu e você temos que ser gratos. Na medida que Deus for te abençoando, na medida que Deus for, louvado seja Deus, fazendo na sua vida, não esqueça das pessoas que te ajudaram. Não esqueça das pessoas que choraram contigo. Não esqueça das pessoas que oraram por você. Não esqueça das pessoas que te deu a mão. A Bíblia vem dizer que então Salomão ele envia para aquela região aquilo que eles precisavam. Claro que não é uma troca. Não. Mas é um espírito de gratidão. Não esqueça. Porque muitas das vezes Deus ele sempre usa alguém para te ajudar. Não se esqueça. Eu deixo a paz de Cristo Jesus. Medite nesta palavra, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 2. Deus te deu uma semana poderosa em grandes feitos, em maravilhas, em milagre, em livramento. Que a cobertura do céu esteja sobre a sua vida, sim. O manto sagrado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sangue do Senhor Jesus, que tem todo o poder para aniquilar, para desfazer, para repreender. Oh, aleluia. Para exterminar todo o mal. Deus te abençoe poderosamente. Um abraço em Cristo Jesus. Que Deus faça resplandecer sobre ti a paz e te dê a alegria no Senhor Jesus. Amém.